Olá, meu nome é Monalisa Suelen e hoje eu vou apresentar um trabalho de resumo simples com o título de Rugoscopia palatina, importante método para a identificação humana. Bom, para introduzir ao tema, por exemplo, em situações em que o uso de técnicas mais comuns de identificação humana não são possíveis de serem realizadas, a rugoscopia palatina ela torna-se uma das únicas estratégias mais válidas pela análise forense, contendo como seu detentor o cirurgião dentista para realizá-las, e trazendo aí a sua importância na identificação humana. Mas afinal, como se caracteriza uma rugoscopia palatina para a gente poder compreender melhor o assunto? Bom, a palatina ela é uma conformação de pregas localizadas no palato duro. Elas são assimétricas e têm uma classificidade de tamanho e localização própria, sabe? Além disso, ela tem padrões, sem padrões, na verdade, sem padrões consistentes. Elas são únicas para cada indivíduo. E o objetivo desse trabalho é conduzir uma revisão da literatura acerca do uso clínico e também analítico da rugoscopia palatina, observando-se como um processo complexo e também científico, mostrando também suas aplicações na área e a sua importância na identificação humana. Bom, abordando um pouco sobre a metodologia utilizada no trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados eletrônicas PubMed, Cielo e Lilacs, Google Acadêmico também. Não houve restrição de tempo nem de idioma, foram utilizados artigos em inglês, em português e em espanhol também. Os critérios de inclusão foram artigos que traziam estudos sobre a odontologia forense no geral, e os critérios de exclusão foram artigos que relatavam somente, por exemplo, o uso da arcada dentária como estudo de identificação humana, e não tratavam sobre a rugoscopia palatina. Os descritores utilizados nesse estudo foram odontologia forense, registros odontológicos, palato duro e identificação humana. E adentrando nos resultados e discussões dessa técnica para o trabalho, a gente destaca que o uso da técnica de rugoscopia palatina, ela já começa desde o começo, sabe? Desde antes da morte, nesses registros odontológicos. E como é feito esse registro? Bom, pode ser feito com a moldagem palatal, que é feita, que a gente obtém modelos de gesso, que elas são marcadas, fotografadas e guardadas para possíveis usos, né? E, além disso, é feita também uma fotografia com espelho intraoral, que obtém uma imagem enantiomorfa, que são guardadas em prontuários odontológicos para posterior uso. Além disso, o estudo ele mostra que a rugoscopia palatina ela tem uma aplicabilidade eficiente, pois ela, por exemplo, ela é resistente à maceração e ao fogo. Tudo isso é devido às fibras delas, que ela tem uma ancoragem, uma direção de ancoragem diferente e consegue trazer essa resistência a ela. Além disso, ela tem uma posição anatomicamente favorável, que é dentro da cavidade oral, que é muito protegida. Além disso, ela tem uma imutabilidade e unicidade. Por exemplo, na questão da unicidade, em gêmeos, estudos demonstraram que até em gêmeos monozigotos, ela é diferente para cada um, sabe? Além disso, ela tem, por exemplo, estudos trouxeram que padrões de rugas, elas podem ter uma correlação com populações específicas do globo, sabe? Por exemplo, para acidentes em massa, a gente poderia identificar aquele ser, identificar de onde ele era, de qual parte do mundo ele vive. Então, seria muito importante se a gente tivesse esses registros. Trazendo um pouco das limitantes desse trabalho, uma das limitantes que mais existem também é da mudança na forma daquelas pregas. Por exemplo, quando há a sucção do dedo pela criança, quando há a sucção também de elementos como a chupeta, e também o tratamento ortodôntico. Ele faz mudar a forma, a localização daquelas pregas.
Além disso, outro que é muito mais recorrente são os prontuários odontológicos, pois eles normalmente não têm como característica os registros da rugoscopia palatina. São muito falhos, são ausentes, e com isso dificulta muito o processo de evolução para dessa técnica. Porém, assim, a rugoscopia palatina ela preenche os requisitos necessários para a identificação humana. Eles são imutabilidade, unicidade, como já falei, além de perenidade e classificabilidade. Eles têm todos, ela tem todos, né? Então, isso assim indica a validade do método para a identificação humana. Diante disso, a gente pode concluir que as rugoscopias palatinas, elas têm uma especial importância nesse trabalho de identificação humana, sabe? Pois elas contêm uma singularidade única e, assim, têm uma resistência pós-morte, pois estudos revelaram que até 7 dias elas conseguem ficar após a morte, entendeu? E por isso é muito importante, além de ter uma estabilidade geral, aí tornando-se indispensáveis o uso delas. Além disso, foi demonstrado, mediante todo esse trabalho, que o armazenamento desses registros nos prontuários odontológicos tem que ser de rotina, para a gente concluir trabalhos de identificação humana que são muito importantes e permitir o uso na identificação humana pela odontologia legal e aumentar a nossa abrangência nesse espaço. Bom, aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho e muito obrigada pela atenção.